Paz, Senhor. Estenda suas mãos para cá, igreja. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez reunidos para juntos aprendermos da Tua Palavra. Porque, Deus amado, a Tua Palavra é ela que nos guia. Deus, te peço, Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor possa vir estar abençoando e usando, Pai, o Teu Filho, esse canal de bênção aqui nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai amado, trazer a Tua Palavra ao coração dele. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos aprender para despertar o dom do obreiro aprovado em nossas vidas e em nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria de estar mais uma vez podendo cooperar com esta igreja e mais uma EBO. Quando o bispo Romerito me mandou o convite, eu me lembrei daquele jargão romano. Quando Roma decidia alguma coisa, eles apregavam em árvores, em muros, em latim, que dizia Roma lacuta, causa finita. Roma falou, está falado, não se discute mais. Aí quando ele liga, a gente deixa o que está fazendo para vir atender. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida do bispo, da bispa Carla, que tem sido canal de bênção nas nossas vidas ali em Caxias. Quando a gente precisa, está tendo alguma guerra com cão, essas coisas, a gente sempre bota ele para... Vai lá, meu filho, resolve o problema. Louvado seja Deus. É uma bênção de Deus, alguém que Deus tem levantado para abençoar, não só Bacabal, mas Maranhão, com certeza o Brasil. Louvado seja Deus. Meus amados, nós temos um tema, despertando o dom do obreiro aprovado. Louvado seja Deus. Mas nas EBOs passadas, a gente sempre, quando vem, a gente falou muito sobre o obreiro aprovado, né? Nesta EBO, a gente, acredito eu, direcionado por Deus, a gente vai falar mais sobre a questão do dom, o dom do obreiro, certo? Quero pedir a compreensão dos irmãos em relação a isso. Nós temos aqui o texto de 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quero ler com os irmãos. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não esqueça da moderação, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, você que tem apostilas, se puder acompanhar na apostila, será interessante. A nossa introdução diz assim: estaremos estudando nesta EBO sobre despertando o dom de um obreiro aprovado.
Esta é uma necessidade perene do coração de todos os cristãos, sobretudo daqueles que são promovidos à posição de líderes na igreja. Deixa eu te dizer, olha para cá. Despertar um dom. Qual é o meu dom? Qual é o teu dom? Ah, pastor, eu não sei. Está errado alguma coisa na tua vida. Deus não chama à toa. Ah, pastor, eu sou uma toa na igreja. Não existe isso. Deus nos chama Zé Ninguém. Ah, pastor, não somos Zé Ninguém na igreja. Quando você vê alguém dizendo, irmão, e aí, como é que está? Pastor, eu sou um nada. Cuidado desse tipo de gente, que são os mais perigosos. Quando você vê aquele irmãozinho humildezinho demais, excesso de humildade é perigoso. Eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Ou morre infeliz e vai logo para o céu. Irmão, tem que ser desse jeito. Qual é o teu dom? Jesus te chamou para quê? Por mais simples que seja o teu dom, você tem que seja um, mas você tem. O Senhor me chamou 3 servos. Para aquele que tinha menos capacidade, Ele deu um dom. Às vezes eu não tenho capacidade para ser bispo, mas Jesus me chamou para ser pastor. Porque se Ele quiser um dia eu chegar a bispo, mas por enquanto eu sou pastor. Se eu não sou pastor, eu sou um diácono. Se eu não sou um diácono, eu sou um auxiliar. Se eu não sou um auxiliar, mas eu sou crente, eu ajudo a limpar um templo, eu oro, eu contribuo. Eu tenho um dom. Jesus me chamou, me salvou, escreveu o meu nome no livro da vida, fez de mim templo e morada do seu Espírito, e com isso, Ele não achando pouco, Ele ainda me deu um dom para servir no reino dele. Eu tenho que seja uma habilidade dada por Deus, eu tenho. E essa necessidade de despertar esse dom tem que ser algo perene na minha vida, algo duradouro na minha vida. Eu não sou super crente, nós vamos ver isso lá na frente. Eu não sou um super crente. Não existe o crente super-homem. Não, irmão. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não existe super crente, não existe super obreiro, super pastor. Quando você vê alguém dizer que é intocável, esse já está caído há muito tempo. Não, isso é verdade. O diabo não me toca, eu sou mais anjo. Cuidado com esse tipo de gente, irmão. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que ele orava dia e noite para Deus tirar esse espinho da carne dele. E o cão achando pouco, Paulo ainda disse que o diabo devia esbofetear ele por causa desse espinho. E por causa disso, Paulo orava dia e noite. E a resposta de Deus só era uma: não adianta orar que eu não vou tirar. Aguenta aí com a minha graça, ela é suficiente na tua vida. Meu irmão, você tem essa necessidade, eu tenho essa necessidade de diuturnamente estar pedindo para Deus avivar, nos encher da sua graça, para não perdermos o foco, não perdermos a direção. É aquilo que a Bíblia diz: olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Certo? É isso que eu quis dizer
quando eu falei que você tem que ter esta necessidade perene de despertar, principalmente, não sei que todos aqui têm função na igreja, mas principalmente você que foi dentre os escolhidos para a salvação, Ele te escolheu para exercer uma função no reino dele. Porque existe aqueles que são chamados para ser salvos, eu e você. Mas dentre aqueles que são incluídos na eclésia, na igreja, Ele escolheu alguns para exercer liderança, para exercer funções na igreja. Se você está entre esses, você tem que ter mais cuidado. Ainda estamos na introdução, viu? Você tem que ter mais cuidado, porque quando o inimigo ele olha para a igreja, e nós temos um especialista, ele sabe mais do que nós todo mundo junto. Quando o inimigo olha para a igreja, ele não quer derrubar, não é a irmãzinha, a Mariazinha Canela de Fogo, que está lá no final, não. Quando o inimigo ele olha para a igreja, ele está visando você que exerce liderança na igreja. Ele quer derrubar você, ele quer que através de você traga escândalo para a igreja. Eu conheço igrejas que o pastor pecou, adulterou, largou a mulher, a igreja tem outro pastor, mas ela nunca mais conseguiu se levantar. Quando o mundo olha para a igreja e fala na igreja, o que eles dizem é o seguinte: naquela igreja que o pastor carregou a mulher do irmão. O que eles dizem é isso. Por isso que nós temos que perenemente procurar reavivar o dom que Deus nos deu. Em um mundo pós-moderno, todos os dias somos incitados a nos envolver com as coisas deste mundo, perdendo a visão do nosso chamado. Por isso o apóstolo Paulo manda Timóteo colocar em chamas o seu chamado. Irmãos, você não é anjo, você não está no céu, você todo dia come feijão e arroz. Enquanto você estiver aqui, você está sujeito a cair. E nesse mundo pós-moderno, que tem o advento da internet, desse aparelhozinho aqui, eu estou falando aqui, o irmão está filmando ali. Você está em um lugar, tem alguém filmando. Todos os dias nós somos bombardeados por bilhões de informações. Todos os dias tem um atrativo novo para tirar o teu foco do reino. Todos os dias. Se eu não tiver em constante vigilância e contato com esse negócio que chamamos de Bíblia, nós vamos perder a visão. Quando você pensar que está firme, você já desanimou faz tempo. É desse jeito. O sistema criado é um sistema que foi feito para você ficar em casa. Antigamente, eu me lembro, assim quando eu saí da zona rural e vim morar na cidade, eu era pequeno, as televisores, minha avó procurava preto e branco, daquele baúzão, não tinha controle, era uma manivela, quando trocava o canal dava aquele estado. Não é verdade? Era assim, você levantava, ia lá, para desligar você ia lá. Hoje, eu tenho uma Smart lá em casa, pelo celular, eu controlo tudo ela. Estou lá dentro do quarto, vendo que o meu menino está assistindo. Eu estou sentado, boto a perna em cima de outra cadeira e fico no celular aqui, não preciso mais nem de controle. Não é assim? As coisas evoluíram para te tirar daqui de dentro. Não, vou assistir um culto.
pelo celular, na televisão, não vou para a igreja. É desse jeito, cuidado com isso, viu? Amém? Primeiro ponto da nossa apostila. Paulo anima Timóteo a reavivar o seu dom. Louvado seja Deus. Paulo anima. Por que Paulo anima, irmãos? Se você ler a segunda carta, acompanha na apostila. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que é uma mensagem de adeus, de alguém que sabe que a morte está muito próxima. Quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, é uma carta de orientação. Mas a segunda carta, você já vai ver Paulo chamando Timóteo de meu filhinho. Você já vai ver Paulo chamando a Timóteo para ir visitá-lo em Roma. Você já vai ver Paulo dizendo a Timóteo, também aí na apostila: porque eu já estou sendo oferecido com aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Paulo sabia que não ia mais visitar Éfeso. Paulo sabia que não ia sair mais de Roma vivo. Paulo sabia que não ia demorar, eles iam matar ele. Ele já estava condenado à morte. Ali ele estava se despedindo do seu mais fiel discípulo. Ali, essa carta, lê com cuidado que você vai ver, é uma despedida. Ele dá os últimos conselhos para Timóteo, porque Timóteo ele tinha um problema. Timóteo ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele era um jovem pastor. Enquanto ele estava na presença de Paulo, ele tinha segurança. Agora ele estava só. Agora ele estava só. Ele não ia ter mais aquele velho pastor para aconselhar ele, para orientar ele, para dizer como fazer. Ele não ia ter mais. Quando ele quisesse desabafar, quem ele ia procurar? Ele não tinha mais. Ele tinha medo. É tanto que você vê que Paulo fala sobre as lágrimas de Timóteo. Quando Paulo sai de Éfeso, vai para Jerusalém, Timóteo, ele chora copiosamente. Porque Timóteo sabia que era a última vez que ele estava vendo o rosto do seu amado pastor. E Paulo usa essa segunda carta para incentivar ele. Meu filho, não deixa a chama apagar. Não deixa. Desperte o dom que está em você. Você vai ver Paulo falando: olha, Timóteo, tu vai enfrentar hereges dentro da igreja. Está aqui na segunda carta. Você vai enfrentar pessoas que vão distorcer a mensagem. Mas seja firme, pregue a palavra. Aleluia. Glória a Deus. É bom quando a gente tem um pastor perto da gente. É bom quando a gente tem quem oriente, quem ore por a gente. Mas vai ficar um momento, meu irmão, que tu vai estar só. Tu vai estar só. Tu vai procurar um pastor, não vai achar. Vai ser só você. É aí que o teu dom tem que estar em chamas. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Meu filho, eu não estou mais. Eu já vou morrer. Chegou a minha hora. Eu já estou sendo oferecido em sacrifício.
mas desperta o dom, não larga o caminho. Louvado seja Deus. Paulo lembra a herança de fé de Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Olha para cá. E estou certo de que também habita em ti. Neste versículo 5 aqui eu quero chamar a tua atenção para duas coisas. Primeiro, Paulo não era mentiroso, Paulo era crente. E Paulo ele diz assim, ó: fé não fingida. Paulo está dizendo para Timóteo: tu tens fé não fingida. Eu sei que tu é crente, por isso que eu estou te deixando na frente da obra. Tu é crente. Tu não é crente na igreja e lá no mundo tu é um safado, não. Dá licença pela palavra. Tua fé é verdadeira. Esta fé que tem que habitar em um homem e em uma mulher de Deus. Uma fé verdadeira, sem hipocrisia, sem fingimento. Eu não posso estar sorrindo para o Salatiel, né? Para o Salatiel aqui, meu irmão, eu te amo, e quando ele virar as costas, eu estou falando mal dele. A Bíblia manda você ficar longe desse tipo de gente. E Paulo elogia a fé dele, mesmo ele sendo um jovem. Por que, pastor, que ele era jovem? Paulo diz assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Ele ainda era um obreiro jovem, mas era um obreiro que tinha caráter. Era um obreiro que valorizava a sua chamada. Ele não fingia ser crente. Ele não rodopiava na igreja e em casa maltratava a esposa. Não. Ele vivia aquilo que pregava. E uma outra coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui. Observa que Paulo puxa pelo exemplo da avó e da mãe de Timóteo. Paulo elogia o exemplo de fé de Loide e de Eunice. Sabe o que é isso? Exemplo de fé para a família. Antes de Timóteo ouvir Paulo, Timóteo aprendia com a sua avó e com a sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Você tem que ensinar aqui, mas tem que ensinar na tua casa. Você tem que ganhar o Zezinho cachaceiro para Jesus, mas não pode perder os teus filhos para o mundo. Glória a Deus. Você tem que ser exemplo para o mundo, mas primeiro você tem que ter exemplo de fé para os de dentro de casa. Aleluia. As pessoas da tua família, da tua casa, principalmente os teus filhos, para quem as tem. Tem que olhar para você e desejar ser crente igual você. Loide e Eunice eram exemplos de fé para Timóteo. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece. E é tanto que ele diz: olha, primeiro, a fé não fingida
veio da tua avó e da tua mãe. Depois veio em você. Primeiro Timóteo aprendeu dentro de casa, para depois aprender com Paulo. E infelizmente está sendo ao contrário. O pastor, o bispo, o dirigente da igreja, o professor de escola dominical está ensinando na igreja, e dentro de casa o pai e a mãe está destruindo o que é ensinado na igreja. Meu irmão, infelizmente é assim. Vigia com isso, viu? Tal confiança na fé genuína de Timóteo é a base da recomendação de Paulo para que Timóteo desperte o seu dom. Paulo era muito criterioso quando chamava alguém para o ministério. Muito criterioso. E quando ele recomenda a Timóteo, quando ele incentiva a Timóteo, porque ele via em Timóteo uma fé genuína, não era uma toa, não, certo? Eu torno a frisar aí no terceiro parágrafo o que eu falei na introdução. Essa é uma necessidade perene do coração de todos os cristãos, sobretudo daqueles que são promovidos à posição de líderes, porque você tem que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para você e desejar ser crente igual você. O teu testemunho tem que ser a primeira mensagem que você prega, certo? Corremos o perigo constante de nosso ardor diminuir e de nossos passos afrouxarem. Precisamos renovar periodicamente nosso compromisso e reafirmar nossa lealdade. Ponhas em chama o dom de Deus. É o que eu falei na introdução. Você não é anjo. Você não é anjo. Tá certo? Enquanto você estiver aqui, você tem que ter esta necessidade de estar sempre colocando combustível na chama do teu chamado. Bom? Pois bem, vamos agora falar de dom. O que é dom? Segundo ponto. Segundo o pastor Cláudio Eudon Corrêa de Andrade, em seu dicionário teológico, ele define dom como recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja. Presta atenção nisso aqui. O dom é um recurso para a igreja, não é para um indivíduo. O dom é um recurso para a eclésia, não é para mim. Porque o dom não é meu. O dom é do Espírito. Pastor, explica esse negócio direito. Eu posso ser usado com um dom espiritual ou exercer um dom ministerial, mas no dia que eu pecar, o dono do dom me dá, não é teu. Por isso é um recurso para a igreja. A igreja, com os dons espirituais, ela revolucionou o mundo. Uma igreja que tem os dons espirituais distribuídos no meio dela é uma igreja que muda a realidade de onde ela está localizada. É um recurso para a igreja, os dons espirituais e os dons ministeriais. É um recurso para a igreja visando o quê? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos.
Se alguém puder me ajudar, um obreiro que está aqui mais próximo, eu vou orar pela tua vida, com as referências que ela está lendo para a gente, eu vou agradecer. Aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar significa aprimorar, não é verdade? Aprimorar. A igreja, irmãos, ela é formada por todo tipo de gente. Tudo que não, quando lá no mundo não presta mais, aí vem ser pastor. Não é verdade? Quando não presta para mais nada lá no mundo, ainda presta para ser pastor. Quando não presta para mais nada, ainda dá um crente. E a igreja é formada por esse tipo de gente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Antes era ladrão, era prostituto, era assassino. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A igreja é formada por esse tipo de gente. Crente real, comprava e não pagava. Irmão, a igreja é formada com esse tipo de gente. Irmão, se você botar os crentes, se o Senhor fechar aqui essa porta, deixar uma semana, eu vou uma semana, esses crentes tudo trancados aqui dentro, sem ninguém sair. Uma semana estão querendo se matar aqui dentro. Irmão, uma semana. Porque a igreja é formada por gente, e os dons é para aperfeiçoar essa gente ruim. Glória a Deus. Mudança de caráter, mudança de personalidade. Os dons é para isso, aperfeiçoamento dos santos. Aí quando um está aperfeiçoado, quem quer ficar aperfeiçoado aqui, irmão? Quer? No dia que tu ficar aperfeiçoado, Jesus te mata e te leva para o céu. É desse jeito. Enquanto não há o arrebatamento, Jesus, quando eu vou te usar como exemplo, quando o Salatiel aperfeiçoou, Jesus, eu vou te matar hoje, Salatiel, vem embora, tchau. É assim, irmão. Os dons é para o aperfeiçoamento da igreja. Está lá em Efésios 4:12. Que é para aperfeiçoar. Segundo, a ampliação do conhecimento, do poder e da proclamação do povo de Deus. Os dons é para isso. Crentes, irmãos, que não sabia de nada, não tinha perspectiva de vida de nada, aí vem para a igreja, se converte, chega na igreja parecendo um cão. Tem pessoas que você olha para ele, chega na igreja, você que prega transformação todo dia, mas você olha para ele e diz, mas será que realmente ele tem jeito? É, irmão. Você às vezes tem dúvida, meu Deus, será que realmente o Senhor vai transformar mesmo ali? Aí o camarada chega na igreja feio, parecendo um capelouro molhado. É, você já viu? Porque era ali que é bicho feio. Primeira coisa que ele faz, irmão, é tomar um banho, se ajeitar direitinho, começar a usar umas roupinhas mais ou menos. Aí vem aquela irmã que não orou direito, olha para ele assim, que está querendo casar. Aí casa logo, quando você pensar que não, ele está com o microfone na mão na igreja, ensinando o povo. O que é isso, irmão? É dom de Deus. Só dom de Deus. Irmão que não sabe ler, analfabeto, que não sabe ensinar nem o dom, mas entrega o microfone na mão dele para você ver. Parece que é um doutor que está falando. Isso é dom. E os dons servem para chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina.
Existem ocasiões que o homem só crê se acontecer alguma manifestação espiritual. A Bíblia diz que Jesus chegou em uma determinada cidade, por ele não operar muitos membros, o povo não crê. Existem ocasiões que você só vai ganhar o teu marido para Jesus se ele vê milagre, se ele vê alguma coisa acontecer que ele nunca viu, que venha espantar ele. O bispo estava falando aqui uma história no jantar de um irmão do culto ontem, né? Aquilo ali, irmão, se não for milagre, eu não sei o que é, não. É, irmão, intervenção divina. Glória a Deus. Nada mais do que isso. Aí o ateu, quando vê, ele fala assim: meu Deus do céu. É intervenção divina. Amém? Temos que ter cuidado quando falamos de dons na Bíblia, pois existem duas classes distintas: dons espirituais e dons ministeriais. Dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, e dons ministeriais, Efésios 4. Vamos correr que o tempo está indo. Dons espirituais. O apóstolo Paulo orientou a igreja a procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Os dons espirituais são dados à igreja a fim que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que os discípulos, os apóstolos, os 12, eles teriam desbravado o mundo e plantado a igreja se eles não tivessem o auxílio dos dons espirituais? Conseguido não. Você vai ver pessoas aceitando a Jesus na Bíblia porque eles viram milagres. Você vai ver portas se abrindo porque eles viram milagres. Os dons são para a igreja ferramentas para ela evangelizar o mundo. Os dons espirituais. Jesus, ele disse: os sinais seguirão aos que creem. Preste atenção, é os sinais que seguem o que crê. Tu crê, Salatiel? Para onde tu for, os sinais vão atrás de você. Não é você que tem que ir atrás dos sinais. Meu Deus, é forte. Ali tem a irmã Maria. Aqui não tem nenhuma Mariazinha não, né? Deixa eu usar a Mariazinha cadela de fogo. Ela é usada com o dom de cura. Aí faz a fila na casa dela. Está errado, irmão. Tu não é crente? Tu tem fé? É. Então os milagres tem que ir atrás de você. Os sinais seguirão aos que crê. Se tu não crê, tudo bem, mas se tu crê, os sinais te seguirão aonde? Louvado seja Deus. Finalidade dos dons: glorificação de Jesus Cristo. Está lá em João 14,16. Segundo, a confirmação da pregação da palavra. Marcos 16:15 ao 20, Hebreus 2:4. A edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12. Crescimento da obra de Deus. Marcos 16:20 e Atos 1:8. Mas aqui eu não falei que a finalidade dos dons é eu ser mais crente do que você. É essa a finalidade dos dons? Não. Quem é usado com os dons tem que ser o mais simples e humilde da igreja. Glória a Deus. O
pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele diz algo interessante. Ele diz que a árvore, os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam. Quando você vê um crente, e se tu toca nele, ele te repreende, e se tu sorri perto dele, ele te manda te converter. Se ele chegar na tua casa e alguma coisa, você tiver mais à vontade dentro de casa, ele não vai te converter, irmão. Tem que estar dentro de casa de terno e gravata. Irmão, esse não tem fruto, não tem dom, coisíssima nenhuma. Não. Porque um crente cheio de dom, cheio de fruto, e não é tão bom estar perto dele. Você chega perto dele, pode ter a cara assim sisuda, igual o pastor ali, jeito de general, mas tu chega perto dele, tu dá vontade de chorar, porque tu sente Deus na vida dele. É assim, irmão. Os dons nos tornam pequenos, não grandes. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você vê um crente grande, corre, mas aceita o conselho do anjo. Escapa-te pela tua vida, sai de perto dele, porque ele vai te matar. Agora, quando tu vê um crente igual o publicano, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador, aí abraça comigo, fica perto dele, e tu vai junto com ele para o céu. Amém? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele manda nós procurar os melhores dons, né? Pastor, ele tem um dom ruim? Não, temos que entender um porquê que Paulo disse isso. Éfeso estava na região da Galácia, ali na região da Grécia, e os gregos, eles tinham essa facilidade na oratória, e para eles o melhor dom era o dom de falar em línguas. Ah, eu queria ver um crente feliz daquela região, ele falar em línguas, tá, meu irmão? Eles valorizavam o dom de línguas. Aí quando você vê Paulo falando aos coríntios, você vai ver que Paulo pega o dom de língua e bota lá no finalzinho, ensinando para eles que o dom de línguas não é tudo aquilo que eles estavam pensando. Para eles não valorizar só o dom de línguas, eles tinham que cultivar os outros dons. E no final Paulo ainda diz assim: olha, e melhor de tudo, o amor é superior a tudo isso aí. E um crente, é isso que Paulo diz, tá bom? Dons espirituais são divididos em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação. Primeiro grupo dos dons de revelação. Primeiro, palavra de conhecimento. Compreende a manifestação de uma partícula da onisciência de Deus, do completo conhecimento que Ele tem de todas as coisas que se manifesta em alguém para revelar o oculto. Irmãos, isso aqui é muito interessante. A palavra do conhecimento é como se Deus pega uma gotinha do oceano do seu saber e planta em você, para te dar a capacidade de ver aquilo que está escondido. Está lá em Atos, aliás, em Amós 3:7, Deus disse que não ia fazer nada sem antes revelar
para os seus servos, os profetas. Lá em Atos capítulo 14, versículo 9 e 10. Alguém pode ler aqui para mim, por favor? Atos 14, 9 e 10. Atos 14, 9 e 10. Vamos lá, rapidinho. 9 e 10. Esse homem ouviu falar algo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe alta voz: espruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Paulo chegou, se não me engano, em Listra e viu um homem aleijado. O homem, se você ler no texto, não pede para Paulo curar ele. Paulo olha para ele e Paulo viu que ele tinha fé. Ele não disse: Paulo, eu tenho fé, me cura. Não. Paulo viu. Isso é dom da palavra, do conhecimento. Ninguém disse para Paulo, mas Paulo olhou e viu. Ananias e Safira chegaram perto de Pedro mentindo. E Pedro, através do Espírito de Deus e através do dom, viu que eles estavam mentindo e caiu morto. O dom da palavra, do conhecimento, meu irmão, é isso. Você recebe de Deus. Não é muito não, irmão. Podemos dizer só uma gotinha do oceano do saber de Deus, para você conhecer aquilo que está escondido. Eu sou da época que se entrava um camarada em pecado na igreja, aquela irmãzinha da tropa de elite, do círculo de oração, aquela irmãzinha do cocó, olhava para ele e dizia: vai te converter, meu filho, vai confessar o teu pecado. Quem era que fazia a irmãzinha saber? Era Deus. Certo? Segundo dom, palavra de sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Irmãos, essa palavra de sabedoria você não aprende lendo. Não, agora eu tenho um dom, eu decorei um livro todinho. Não. Deus vai usar o teu conhecimento. O teu conhecimento. A Bíblia diz que Estevão, lá em Atos 6, versículo 10, estava debatendo. E a Bíblia diz que ninguém podia com o conhecimento de Estevão. Deus pegou o conhecimento dele e usou. Palavra de sabedoria é essa. É um poder extraordinário que Deus dá para o crente e usa as faculdades mentais do crente para ele trazer uma palavra sábia que o mais sábio dentre os homens não resiste. Vamos correr. Discernimento de espíritos. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo ao crente para discernir se a manifestação espiritual é proveniente de Deus, do homem ou do diabo. Quem tem esse dom, irmãos, na hora que vê uma manifestação, ele vai saber. Ele vai saber. Se é do homem, que tem sem vergonha por aí que andam inventando coisa. Não é o diabo nem Deus, é ele mesmo. Agora tem outras que é o cão mesmo.
Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Paulo estava em Éfeso, eles iam para a oração, Atos 16, e toda vez que eles passavam, uma moça começava a falar: esses são homens de Deus e pregam a mensagem do Deus vivo. E a Bíblia diz que isso já estava com um tempo. Ela estava mentindo? Não estava mentindo. Mas Paulo se incomodou com aquilo, porque era demônio que estava falando. E Paulo repreendeu o demônio e ela foi liberta. Como foi que Paulo ficou sabendo? Através do dom de discernimento. A gente tem que ter cuidado com certos movimentos que estão acontecendo na igreja. Teve um culto lá em Teresina, morei lá durante um ano, aí um retiro de jovens, pastor, isso. Uma moça na oração começou a rodar, falando em língua estranha e rodando. Pastor João Batista Brito de Mello, não sei se o senhor chegou a conhecer, em saudosa memória, chegou para o pastor Dejango, que era o líder de mocidade. Vai lá, põe a mão e repreende que é demônio. Não, pastor, mas ela está cheia do Espírito Santo. Vai lá, repreende. E o Dejango não foi. Irmão, e ela rodando. Ela deu um tapa. No rosto de outra jovem, a menina caiu desmaiada. Depois do tapa, ela ficou assim. Pastor João Batista chegou para o Dejango. Chegou para o Dejango e disse: Dejango, ela congrega contigo, né? Amanhã no culto ela vai fazer a mesma coisa, e agora repreenda. Foi dito e feito. No culto ela tentou fazer a mesma coisa. O Dejango botou a mão na cara endemoniada. O dom de discernimento de espírito serve para você não estar atribuindo obra do diabo a Deus. O diabo muitas vezes está fazendo estripulia dentro da igreja e os crentes estão batendo o pau dizendo que é Deus. Com o dom de discernimento você não cai nisso não, viu meu irmão? Amém? Segunda classe de dons. Dons de poder. São os dons para a diversidade de operações, né? Dons de cura. É um dom dado à igreja visando o bem-estar físico das pessoas. É o único dom plural. Quando você lê, você vai ver que Paulo fala sobre os dons de cura. A pluralidade dos dons de cura refere-se a inúmeras formas que Deus pode utilizar para curar. Irmãos, existe uma semelhança muito grande entre o dom de cura e o dom de operações de milagres. Nós vamos já ver isso. O dom de cura atua para curar uma enfermidade do corpo. A sogra de Pedro estava doente, Jesus orou e ela ficou curada. Você está com uma enfermidade, o bispo impõe a mão, ora e você é curado. Isso é dom de cura, certo? Operações de milagres é o poder que o Espírito Santo dá ao crente para operar sinais que vai além do poder da ciência. Exemplo: ressurreição dos mortos, andar sobre as águas, cair fogo do céu, transformar água em vinho. Isso é milagre, é diferente de cura. A gente olha pelo irmão, está sentindo dor na cabeça e Jesus operou milagre. Não, Jesus curou. Milagre é o camarada ir passando com um defunto, você pôr a mão no caixão e ele levantar. Isso é milagre. Milagre é Jesus andar sobre as águas. Milagre é Elias levantar a mão para o céu e cair fogo do céu. Milagre é Jesus transformar a água em vinho. Isso é milagre que foge de toda a perspectiva da natureza e da ciência.
Está um calor infernal, levanta a mão para o céu e começa a formar nuvens e chover. Isso é milagre. Cura é diferente de milagre. Quando você vê alguém sendo curado, diz que ele foi curado. Não diz que Jesus operou um milagre. Não, milagre é difícil a gente ver milagre nesses tempos, viu? Muito difícil. No dia que você vê um morto ressuscitar, não saia correndo. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos entenderam? Cura é uma coisa, milagre é outra totalmente diferente. Fé. Essa fé aqui é diferente, irmãos, da fé salvífica. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é fé salvífica, para salvação. O dom da fé é diferente. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, capacitando o crente a crer em Deus para realizar coisas extraordinárias. Essa fé aqui podemos dizer que ela é o alicerce de alguém ser usado com os dons espirituais. Se eu não tiver o dom da fé, dificilmente eu vou ser usado com os dons espirituais, porque através do dom da fé me capacita para eu crer o suficiente para orar por alguém e ele ser curado. É através do dom da fé. Se você quer ser usado extraordinariamente por Deus, peça o dom da fé. Certo? Vamos lá para a terceira classe dos dons. O tempo puxa. Dons de inspiração. São os dons da elocução. Variedades de línguas. É a capacidade de falar línguas desconhecidas no falante. Pode ser uma língua viva ou morta, ou simplesmente uma língua espiritual. Alguém abre para mim aí 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você fala em línguas estranhas, você está falando ou uma língua ainda viva do planeta Terra, de algum dialeto africano, da Ásia, de alguma coisa assim, ou de uma língua morta, que é isso, que a população que falava não existe mais, exemplos, incas e assim vai, ou uma língua espiritual. O apóstolo Paulo disse: eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Atos capítulo 2, quando os discípulos falaram em línguas, eles estavam falando uma língua desconhecida para ele, mas aqueles que estavam ouvindo estavam entendendo tudo. Quando os homens afluíram para lá, eles disseram: que maravilha é essa? Que eles estão falando nas nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. Vocês estão me entendendo? Você pode falar tanto a língua do céu como a língua da terra. Você nunca pisou na China, não. Deus pode te usar para falar em mandarim. E assim vai. Certo? Agora, tenha cuidado com uma coisa, irmão. A língua estranha, ela tem duas finalidades. Primeira, edificar quem fala. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Eu conheço uma irmã lá em Caxias, essas coisas só tem em Caxias, não tem aqui não. Ela começa a falar em línguas, irmãos, ela sai no meio da igreja, apontando com o dedo, falando em língua estranha. Aí ela chega perto de alguém, começa a falar em língua estranha e passa a mão na pessoa. E começa a falar em língua estranha no ouvido da pessoa. Aí eu pergunto: e aí? Que utilidade isso tem? Não, pastor, ela está abençoando a pessoa. Que nada, irmão. Me desculpe se alguém tem alguma irmã que faz isso. Isso é falta de entendimento. Porque língua estranha não é para isso. Segundo a Bíblia
Bíblia diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. E se eu falo em línguas, eu tenho que buscar o dom de interpretar. Quando Deus tem uma mensagem para a igreja, através de língua estranha, o pastor ali se levanta, fala. Se ele não tem o dom de interpretação, Deus levanta esse aqui e interpreta. Aí depois ele senta, porque a mensagem foi entregue. Agora, se o irmão está passeando no meio da igreja falando língua estranha, amém. Você está emocionado, cheio de Deus, você não está em pecado, amém. Agora, busque o dom de interpretação das línguas, tá bom? Pelo menos é isso que a Bíblia ensina. Dom de interpretação das línguas é a capacidade de compreender aquilo que está sendo falado em uma língua desconhecida por quem fala e pelos ouvintes. É aquilo que falamos. Se eu estou falando uma língua estranha, é desconhecida por mim, estou falando, eu não conheço essa língua, e você também não conhece. Aí o dom de interpretação de línguas, alguém se levanta e interpreta. É como se fosse um tradutor. Mas o recomendado por Paulo é que aquele que fala, ore para que interprete. Deus pode usar alguém com dom de discernir, de interpretar, mas o recomendável é que o falante mesmo interprete. Certo? Vamos lá. Profecia. Essa aqui é boa. É a revelação inspirada, sobrenatural e única do conhecimento e vontade de Deus, mas não canônica. A profecia tem que ser julgada pela igreja. A profecia não se destina a dirigir a igreja. A profecia é uma mensagem inspirada por Deus, é Deus que está dando, impulsionada por Deus, mas ela não é canônica, porque a profecia ela não tem a mesma validade da Bíblia Sagrada. Os adventistas cometem esse erro. Ellen White, eles têm as profecias de Ellen White como a inspirada no mesmo patamar das Escrituras. Você pode ser usado por Deus com o dom de profecia. Pode entregar uma mensagem para a igreja, ou para alguém individual, ou para a nação, mas a tua profecia, ela tem que ser julgada pela igreja. A tua profecia não pode ser pega como algo canônica, que tem que ser usada para dirigir a igreja. Não pode. Certo? E outra, se você é profeta aqui na igreja, não venha querer dirigir a igreja com as suas profecias. Bispo, Deus está me dizendo que é para você fazer isso aqui na igreja. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, a visão Deus deu não foi para você, foi para o obreiro da igreja. Se Deus quer fazer alguma coisa na igreja, antes de Deus falar contigo, Ele já falou com ele. É assim. Irmão, lá em Caxias, aqui não existe isso, mas lá em Caxias tem pastor que sofre com profeta. O meu apelido lá em Caxias, o povo lá me conhece como pastor carnal. Ele só vive na carne, ele é incrédulo, ele não acredita nas manifestações do Espírito. Não, irmão, eu só leio a Bíblia. Eu creio que Deus fala, eu já recebi profecia. Esse aqui, quando foi lá em Caxias, me deu uma profecia que fica, como esfriou a espinhela, como dizia minha avó.
Eu creio. Agora a Bíblia manda nós julgar. Como é que eu vou julgar? Primeiro, quem é o profeta? O profeta é crente? O profeta compra e paga? O profeta é obediente ao pastor? O profeta não bate na mulher? A profeta trai o marido? Não, pastor, o profeta lá é firme, é homem e mulher de caráter. Tá bom. Passou do primeiro técnico. Segundo técnico, a profecia está de acordo com a palavra de Deus? Pastor, eu estive lendo. Está de acordo. Amém. Terceiro teste. Antes de você sair gritando na rua que Deus falou contigo, espere a profecia se cumprir. Ela se cumpriu, o profeta é de Deus. Cumpriu não, mesmo ele sendo crente, mas ele se emocionou. Certo? Vigia para o negócio de profecia, viu, irmão? Deus tem o que fazer, ele não é desocupado não. Quando ele quer falar com a igreja, ele tem a palavra dele. Ele não vai deixar de falar com a igreja através da palavra para estar usando o profeta não. Certo? Cuidado, viu? Não vai abandonar o teu marido por causa de profeta. Não vai largar tua mulher por causa de profeta. Não vai deixar teu emprego por causa de profecia. Tu vai passar fome. Um amigo meu estava à noite com uma moça bonita e um profeta chegou para a mãe dela e disse: minha serva, irmão, ele falou uma careta, não sei para que isso. Ele se sacode todo, tanta coisa aqui, irmão. É isso que eu te digo. O marido da tua filha não é esse varão, sou eu. Um amigo meu, irmão, Joab, o que fazia as minhas correções, hoje está fazendo doutorado em Portugal. Ele não fez essa porque está lá. A moça largou o Joab. Aí casou com o profeta, irmão, com um mês. O profeta largou ela. Aí ela: Joab, eu estou arrependida. Vai para lá, cão. Lá em Caxias, só tem essas coisas em Caxias. Um profeta chegou para o Elias Pimentel. Tu conhece Elias Pimentel? Foi profetizar para o Elias Pimentel. O Elias Pimentel era dirigente de um bairro lá chamado Inferninho. É aquele bairro na frente da rodoviária, por trás da BR. O profeta chegou e disse: meu servo, eu sou o Deus que te usa e me uso. Por aí você já sabe, né? Pronto. Irmãos, vamos correr que só faltam uns minutos. Vamos falar sobre os dons ministeriais. Tá bom? Vamos dar uma resumida sobre os dons espirituais. Primeiro dom: apóstolos. E aqui, se você observar, eu botei um, viu? Apóstolos específicos e apóstolos gerais. O que apóstolos específicos? São os 12. Aqueles que foram escolhidos por Jesus. Aqueles que Jesus escolheu para fundar a igreja. São os apóstolos específicos. Esses não teve continuidade. Só foram os 12 e acabou. Não, pastor, mas eu sou apóstolo. Amém, irmão? Se você quer ser específico, você tem que passar nas exigências de Atos 21 e 22.
Você primeiro tem que acompanhar a igreja desde o batismo de João. Tu acompanha? Não, né? Segundo, tu tem que ser testemunho da ressurreição de Jesus. Tu estava entre os 500 lá que Jesus subiu? Ah, não, né? Então sai fora. Mas existem os apóstolos gerais. Aí pode entrar eu e você. E é isso, pastor. O real significado de apóstolo é aquele que é enviado. Aí nós vamos ver Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, que eram considerados apóstolos. Quando você lê as cartas de Paulo, todas elas Paulo defende o seu apostolado. E se eu te disser que a igreja de Jerusalém não reconhecia o apostolado de Paulo? Não, meu irmão. Os apóstolos, os 12, não reconheciam Paulo como apóstolo, não. Porque apóstolo, eles só reconheciam aqueles que eram testemunho da ressurreição e da ascensão de Cristo. Os 12. Quando Judas morreu, Pedro, presidindo a reunião, diz: olha, vamos escolher um que desde o início está conosco. Paulo não tinha essas características, mesmo ele vendo Cristo ressuscitado, mas ele não estava dentro do batismo de João, ele não tinha visto Jesus subir. Por isso que a igreja de Jerusalém não o reconhecia, reconhecia eles como missionários. Atos capítulo 13, você vê o comissionamento de Paulo. O Espírito Santo diz: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. E os enviaram para a obra missionária. Você quer ser um apóstolo? Quero. Então vai fazer missões. Vai fazer missões. Você pode ter o título de apóstolo desta forma: eu sou um apóstolo, mas não igual aos 12. Eu sou um apóstolo segundo escalão, antigo de Paulo, de Barnabé, dessa turma aí que foi enviado para o campo missionário. Não faça como um amigo meu, só tem essas coisas em Caxias. Ele era auxiliar, diácono e missionário. Aí ele foi abrir a igreja dele. Ele pegou o óleo, se ungiu a pastor. Ele, não foi ninguém não, foi ele. Aí ele, não achando pouco, se ungiu a apóstolo. Amigo meu. Aí não deu certo o apostolado dele, voltou a ser crente de novo, não é mais crente. Entendeu, crente? Apóstolos gerais, profetas aqui, entenda, é diferente do dom de profecia, tá bom? Aqui nós estamos falando de ministério, dons ministeriais. Existe uma diferença entre o dom de profecia e o ministério profético. Quanto ao dom, a Bíblia diz: todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14:31. Quanto ao ministério profético, a Bíblia interroga: são todos profetas? O profeta, ele tem a responsabilidade de levar a igreja à edificação através da palavra. Nós temos um profeta. Quem dirige igreja é um profeta. Quem prega a mensagem bíblica é um profeta. Ah, eu sou profeta. Lá em Caxias essas coisas não tem aqui, só tem lá em Caxias. Tem o encontro das profetas. Aí junta, irmão, um templo grande, cheio de mulher. Aí uma sai profetizando aquela bagaceira toda. Irmão, Jesus está lá no céu com a mão no queixo olhando, mas que doideira é essa?
Você quer ser profeta, meu irmão? Vai estudar a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, evangelista. O dom ministerial de evangelista. Aquele que é capacitado por Deus para proclamar o evangelho aos perdidos. O evangelista tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Atos 8. Aí foi um erro, irmão, de pontuação, do versículo 30 ao 35. Tá bom? Irmãos, podemos dizer que um dos dons mais nobres que tem é o de evangelista. Paulo dizia que era um evangelista. Paulo disse a Timóteo: faça o trabalho de um evangelista. O evangelista, ele prega sem querer ser visto. O evangelista vai nos presídios. O evangelista vai nos hospitais. O evangelista abraça aquele que ninguém quer abraçar e traz para Jesus e entrega para o pastor cuidar. A igreja cresce através do trabalho do evangelista. Eu quero ser pastor, eu quero ser bispo. Irmão, seja um evangelista. Jesus era um evangelista por excelência. O evangelista é aquele que prega a palavra sem querer nada em troca, sem querer ser visto. Ele vai sem o pastor mandar ele ir. Ele está lá entregando o folhetim dele, pregando. Às vezes a irmã só tem dormente na boca. Ela está lá com a sacolinha dela lá no mercado, sem saber falar direito. Ela compra o cheiro verde dela, mas entrega um folheto para o feirante. Isso é dom. Louvado seja Deus. Amém? Pastor. Pastor, o termo no Novo Testamento significa aquele que cuida das ovelhas, as alimenta, protege, cuida e busca através da palavra. É aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que chora junto, mas é aquele que leva a doutrina. A parábola do bom pastor, lá em Lucas 15, você vai ver que o pastor deixou as 99 no deserto. Foi do aprisco. E foi atrás daquele que se perdeu. Quando ele achou, a Bíblia diz que ele pôs ela nos ombros. Agora você sabe por que ele colocou nos ombros? O pregador estava cansada, ela estava com sede. Irmão, ela se perdeu porque viu um pasto bom e foi atrás. Ela não estava com fome, coisíssima nenhuma. Ela não estava com sede, coisíssima nenhuma. Mas por que ele colocou nos ombros, pastor? Porque quando ele pegou ela, ele estava com tanta raiva dela, que ele quebrou a perna dela. Quebrou a perna, irmão. Era um costume da época. Aquela ovelha que saía do rebanho, aqueles crentes problemáticos, o pastor faz tudo pelo infeliz, e ele, Jesus manda só para dar trabalho ao pastor. Era costume da época. A ovelha que se desgarrava do rebanho, o pastor ia atrás com um pedaço de pau, com cajado. Na hora que ele achava ela, ele pegava e quebrava a perna dela e botava nos ombros. Infeliz, tu não sai mal do rebanho. Irmão, foi só por isso que ele botou ela nos ombros, porque ela não tinha mais como caminhar. Vou te levar para o Cristo, mas com a perna quebrada. Tem ovelha que dá vontade de a gente tem que quebrar a perna dele, pastor. Tem obreiro que você tem que quebrar a perna dele, senão não dá. Amém? Amém. Você quer que sua perna seja quebrada ou não? Ou então te aquieta. Louvado seja Deus. O mestre, para encerrarmos, são aqueles que é chamado por Deus para trazer o autêntico ensino bíblico, mesmo que venham fadigar-se. Está lá em Romanos 12:7. Às vezes estudar não é bom. Você
pegar o dinheiro da carne, do leite do menino, às vezes, e comprar um livro, porque você sente a responsabilidade de aprender. Ah, pastor, mas Deus nos deixou a Bíblia. Deus nos deixou a Bíblia, é o suficiente. Deixa de ser besta. Paulo estava preso e disse, se eu não me engano, para Tito ou para Timóteo, disse assim: passa na casa de Carpo, se eu não me engano, fugiu a memória agora, traz a capa e os meus livros ou pergaminhos. Paulo era doutor, meu irmão, era doutor. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo falava para o carpinteiro, para o pedreiro, para o pastor, para o pescador, mas falava para o fariseu, para o saduceu, para o escriba, para o governador. Paulo falava para o imperador, Paulo falava para o rei. E quando ele falava para a classe alta, eles queriam ouvir mais, porque ele tinha conhecimento. Pastor, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Tu já está morto. E a letra que mata não é o conhecimento, é a letra fria da lei. É isso que mata. Aprenda. Quando você vê a defesa de Estevão, irmão, Estevão tinha um profundo conhecimento bíblico. Ele começou a discorrer da criação até aqueles dias. Meu irmão, procure estudar. Você que é pregador, você que é obreiro, dirigente de igreja, deixa eu te dizer uma coisa: o povo que está sentado ali, ele quer ouvir Bíblia. Ele não quer ver o seu dirigente está enchendo linguiça. Aqui não. Ele quer ver Bíblia, ouvir Bíblia. Ele quer sair alimentado. O salmista diz que a ovelha se alimenta de pasto verdejantes. E se você quer ensinar, quer ser mestre, esteja pronto para passar às vezes madrugadas lendo, estudando, lendo, relendo, lendo mais uma vez. Senhor, eu não entendi, abre minha mente e continua lendo. Amém? Meu amado, quero louvar a Deus. Já ficou aqui ainda despertando o dom do obreiro aprovado, mas você lê as referências. Eu quero encerrar louvando a Deus pela vida do bispo Romerito, parabenizando por essa iniciativa de trazer conhecimento para a igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Quando tiver cão lá em Caxias, eu vou lhe chamar para você ir lá expulsar, viu? Ative o palmo da glória.